Hoje a gente vai apresentar aqui 3 sites para você que busca mais informações sobre ações e fundos imobiliários. E antes de mais nada, já se inscreve aí se você quer mais conteúdo assim, já vai deixando o seu like aí e segue a gente aí depois da vinheta. Bem-vindos ao canal Nível Hard, eu sou o Alan, estou aqui com o nosso colega César. E César, beleza? E aí, Alan, beleza? Tranquilo? Então, tranquilo? Igual esquilo? Ô, Alan, então quer dizer que vamos falar hoje de sites, né? São alguns sites que nós até utilizamos aqui para fundamentar as nossas informações e dizendo, né, que esse assunto foi uma sugestão de um inscrito aqui no canal. Então, você que é inscrito, você que está vendo esse vídeo, coloca aí nos comentários sugestões de vídeos que nós vamos atender assim que possível. É isso? Exatamente. É isso aí, sugestão boa, hein? Sites para analisar algumas informações básicas assim de ações e fundos e numa leitura Sim, fácil e rápida que todo mundo pode compreender, né? Vamos com começar então? certeza. Vamos lá? Qual é o Começando primeiro? pelos fundos imobiliários aqui. Eu sou até meio suspeito, vamos colocar aqui na tela, de falar desse site, porque a gente já usou aqui em diversos vídeos aí no canal que vocês podem assistir se inscrevendo aí e Sim, procurando no canal, né? Esse daqui é o sim. Funds Explorer, quase falei errado. E é um site muito simples e direto, né, César? Vamos pegar um Sim, sim. exemplo aqui de um fundo. É melhor a gente até mostrar na prática do que tentar explicar do que o Sim, site sim. mostra, né? Vamos começar pelo VISC 11. Nós temos até um vídeo aqui no canal falando Bora. sobre ele. Então esse aqui é o site que VISC você pode 11. clicar aqui e colocar, ó, VISC11, por exemplo, que é um fundo de shopping. Tá, vamos lá, vou falar aqui, vou apresentando aqui algumas informações e se o César quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Primeira coisa, ele vai dar Vamos aqui lá. liquidez diária, né? O que é liquidez diária? Quantas cotas são liquidadas ou negociadas por dia. Então, é um fundo que tem alta liquidez. Por exemplo, tem alguns fundos imobiliários que podem ter um dividend yield muito atraente, porém, né, às vezes não é tão líquido, ou talvez um fundo não muito interessante tenha uma liquidez menor, mas isso é só uma característica, né? Não significa que ele vai ser ruim porque ele tem uma liquidez menor, mas é uma informação. Rendimento, todas as informações aqui de dividend yield, patrimônio líquido, que é muito interessante. Olha, esse aqui é 2 bi. É coisa, hein? 2 bi de patrimônio, hein? É coisa, hein? Muita empresa não tem um patrimônio desse, hein? Aham. E aqui também outra informação interessante, o P sobre VP, que muita gente usa como base para saber se a cota tá barata ou se tá cara, né? Se estiver para baixo de 1, significa que está barata. Mas ó, o mais interessante é aqui embaixo, César. Você tem informações, você tem na verdade o histórico inteiro do fundo, né? Começando aqui, ó, Desde o vamos. início, né? Aham. Desde lá do início do fundo. Ok. Aqui valor de cotação, você pode ver aqui, ó, no mês. Ó, olha como tá subindo os fundos de shopping. Olha, coloca lá Recente, o máximo para a gente ver a máximo. progressão. Olha aí, ele teve uma queda, né, ali durante a pandemia, mas ó, Exatamente, ó. tem muita coisa ainda para recuperar, né? Ele está ali andando de lado, mas ainda tem aquele topo ali para recuperar. Então, Uhum. Quem sabe até como subir mais, né? até subir mais um pouquinho. E lembrando, né, Ala, que isso não é uma sugestão de investimento. Nós não Uhum. estamos dizendo para comprar ou vender esse fundo. É apenas uma forma de demonstrar aqui o site, né, que nós utilizamos aqui para embasar o nosso conteúdo. Exatamente. Mas ele é bem completinho. Aqui tem algumas informações como razão social, CNPJ do fundo, a data da constituição aqui, né? As cotas, 3 milhões de cotas. Hum, E, por exemplo, quando eu fui declarar o meu imposto de renda desse ano, precisava lá colocar o CNPJ do fundo, né? Pode sim. ser um assunto até de um outro vídeo. Eu ainda não tinha recebido a demonstração do investimento que eu faço nesse fundo. Eu fui buscar o CNPJ aí nesse site. Sim, é. Muito rápido, Aham. Bem tranquilo. É, bem esse tipo tranquilo. de informação tem tudo aqui. E também para quem quer saber, como que foi o histórico de dividendos, tem aqui também, ó, quanto que ele estava pagando. Aqui na época da pandemia deu uma diminuída, daí retomou e tá retomando até hoje.
todo esse gráfico também aqui em outro... Aqui é o Dividend Yield, né? Mas basicamente é a mesma informação que o acima. E mais E ainda, né? é a parte que eu mais gosto aí desse site é agora. É agora, essa aqui? Os ativos? Não. É a Não? comparação dele com outros Com ativos, outros investimentos aqui? com outros investimentos. Por exemplo, ele faz a comparação com a poupança, Aham, faz a comparação do fundo com a poupança, né? No sim. caso, hoje é a situação, quando esse vídeo está sendo gravado, a poupança está rendendo um pouquinho mais, né? Se eu tivesse colocado 50 mil, por exemplo, 50 mil reais na poupança, nos últimos 12 meses, eu teria obtido um retorno maior, até 1% a mais do que se eu tivesse investido nesse fundo. Mas é uma situação momentânea, como já demonstramos lá no último vídeo que falamos sobre alguns investimentos em fundos imobiliários. Exatamente. Então, César, você está falando que a poupança é melhor? É investimento Não, bom? nesse Ah, momento, tá. mas quando esse fundo, por exemplo, disparar, que as pessoas começarem a sair da poupança e procurarem renda variável, né? Sim. Então esse fundo não vai estar mais com esse valor que estamos agora mostrando quando esse vídeo está sendo gravado. Então, Quem aproveitou, aproveitou, né? quem aproveitou, aproveitou. Aqui ele dá uma informaçãozinha geral, se vale a pena investir, mas é uma frase bem sucinta. E aqui também os Sim. ativos, que eu acho bem legal também. Por exemplo, é o fundo de shopping. Mas que shopping, né? Qual shopping? Existe shopping? Existe, tá aqui, ó. Na verdade, são 15 shoppings. E isso é Uhum. interessante porque ele não é um fundo monativo, né? Tem 15 ativos Bom aqui. nativo. E, ó, vários estados aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, etc. E também o nome aqui dos shoppings para quem tiver curiosidade, né? Por exemplo, eu sou aqui, ó, dono do Iguatemi lá de Floripa. Tem uma Um cota. tijolinho lá de Iguatemi é teu. Então. Você pode falar, né? Sim, E com outra certeza. informação muito interessante também é que é a vacância. Então, por exemplo, a gente pode perceber que esse é um fundo que ele tá com uma vacância até constante nesse último ano, que é de 8% mais ou menos a vacância física. Mas que... Essa vacância está diluída, né, Alan? A gente pode ver que está diluída, 8% no universo de 16 shoppings, Sim, não posso dizer que é significativo, né? exatamente. Agora, E é constante, se você ver, né? Como você falou. sim, agora, por exemplo, se fosse um fundo com um ativo e tivesse uma vacância, daí é perigoso, né? Mas aqui, tranquilo, Sim, né? E aqui também tem alguns fundos relacionados, né? Que o site acha alguma relação que você pode dar uma olhada se você estiver interessado também. Mas como eu falei, não é nada muito aprofundado. Quem quiser mais informações aprofundadas, eu recomendo que pesquise na própria página do fundo, deve ter alguma coisa. Você quer uma sim, informação mais detalhada, né? Algum relatório, alguma coisa assim. Mas aqui ele vai te dar um panorama geral numa linguagem fácil de ler. E é um com site bem certeza. intuitivo, né? Eu acho legal. E tem muito conteúdo gratuito, né? Esse conteúdo que estamos mostrando agora é gratuito, ele tem um conteúdo diferenciado para assinantes, mas o conteúdo gratuito do site é muito completo. Gosto Exatamente. bastante. Bora pro próximo, então? Vamos lá? Então, Ala, agora vamos falar um pouco de um site que eu também gosto bastante. É um dos primeiros sites que eu conheci quando comecei a investir em renda variável, que é o Fundamentos. É um site gratuito, né? Onde eu consigo, por exemplo, obter informações também de fundos imobiliários e de ações e até das empresas. Eu não sei, por exemplo, qual é o símbolo da empresa X. Através desse site eu consigo obter até essa informação. Então, Certo. por exemplo, nós estamos aqui na página principal, né, do Fundamentos. Eu quero pesquisar sobre a Ambev, por exemplo. Certo. Então, Eu venho eu vou ali aqui, em cima, né, procurar por ação, começa a posso... digitar, ele já aparece. E aparece o código de negociação, que é bem importante, às vezes você não sabe, né? Sim. Daí você coloca aqui exibir E e temos aqui várias informações. Então daí então, aparece aqui, né, o nome, o ticker que ela é negociada, se ela é uma ação ordinária ou preferencial, o nome da empresa, o setor que ela tá, que é bem interessante, e até o isso é subsetor, importante. né?
Sim, valor de mercado, dá informação bem detalhada, né, da empresa. Sim. E a cotação diária e dá informações, dá os indicadores fundamentalistas. As pessoas que estão começando agora, né, investir na renda variável, isso pode parecer Grego. um grego, um aramaico, uma outra linguagem, mas esse site tem essa particularidade. Por exemplo, se eu colocar ali o mouse, né, em cima de P sobre L, e for ali na interrogação, ele vai explicar direitinho o que é o P sobre L, né? Que é o preço da ação dividido pelo lucro por ação desse papel, né? Negociado na bolsa. Então, e também, ó, por exemplo, dividend yield, que é uma coisa que muita gente compra ação para receber dividendos, né? O que que é o dividend yield? Que é um Sim, termo que todo mundo fala, né? É o dividendo pago por ação dividido pelo preço da ação. E o legal é que, por exemplo, eu quero investir no setor de bebidas. Então tem a empresa Ambev, eu vejo aqui, eu quero uma ação que me pague dividendos, ela paga 4%. Mas eu quero comparar com uma outra, por exemplo. Então a gente pode até sim. clicar aqui, né, no setor, eu já vou mostrar melhor até, e comparar com outras. Eu vou até deixar salvo pra gente comparar isso aqui, César. Mas Tá bem. tem vários indicadores fundamentalistas, né? E assim, a gente não vai citar todos porque senão vai ficar um vídeo muito extenso. A gente até pode fazer um vídeo sobre isso, né? Sim. Mas é só passar o mouse e você vai ver o que significa cada indicador e tudo mais. De qualquer ação, né? O E fundo. de qualquer ação, de qualquer ação. E se você descer um pouquinho mais, Alan, também tem Uhum. uma parte aí que eu gosto bastante. Você vê, por exemplo, você consegue ver se aquela empresa está bem financeiramente ou não, né? Então, ele vai me Aham. mostrar os dados do patrimônio e vai me dar os demonstrativos da empresa. Sim. Mais uma vez, pode ser uma linguagem ali muito restrita para o pessoal da área de economia, contabilidade, mas ele tem ali a explicaçãozinha se você colocar o mouse, o cursor do mouse em cima da interrogação. Né? Exatamente. E o legal é também que ele diz aqui essas oscilações, por exemplo, no dia, no mês, quanto que ela variou, se ela variou, como é o valor da ação é renda variável, né? Se ela variou no Sim, último dia que ela teve em negociação, ela aumentou 0,53%, no mês aumentou tanto, em 30 dias, em um ano, no ano de 2022 ela ficou no negativo, em 2021 tem todo um histórico aqui que você também pode se basear para ver, enfim, para você sim. pesquisar sobre a ação. E vamos ver ali, por exemplo, o setor de bebidas, né? Vamos ver Certo. as concorrentes aqui no caso da Ambev. Então, Ala, quer dizer que a Ambev não tem concorrente. Na Bolsa de É, Valores não tem nenhuma empresa no setor de bebidas que faça concorrência com a Ambev. sim. E o legal é que, por exemplo, digamos que existisse alguma empresa, aqui você tem um, um esquema que ele mostra tudo e você pode comparar. Vamos colocar aqui uma ação que tem alguma coisa para concorrer? Vamos colocar um banco, por exemplo? Vou colocar Banco do Sim. Brasil aqui. Ó, setor intermediários financeiros, mas subsetor bancos. Vamos colocar no subsetor bancos. Olha aí, ó. E o legal é que, por Temos exemplo, alguns. você pode comparar aqui, ó, nessa tabela. É bem interessante isso. E eu consigo ordenar, por exemplo, dividend yield. Exatamente. Eu posso ir ali na coluna dos dividendos, né? E Uhum. colocar os que pagam mais. Então, hoje, o Basa 3, o Banco da Amazônia, é o que está pagando mais dividendos, 15%. Não está mal. É, Banco BMG. Ah, ô César, mas significa que o Banco da Amazônia, então, eu tenho que colocar todo o meu dinheiro lá, ele é o melhor? Com certeza não, né? Nunca se coloca todos os ovos no mesmo cesto, né? É, e às vezes, né, por exemplo, você não pode se basear em apenas um dado aqui, porque às vezes isso Um pode dado. estar, de alguma forma, enfim, alterado por algum motivo. Você tem que analisar o conjunto inteiro para você não fazer Por, e- por besteira, exemplo, né? se você compara ali a liquidez dos últimos 2 meses do Banco da Amazônia com a liquidez do BMG, Vamos ver. nem se compara, nem se compara. Ó a diferença, 79 mil para 1,5 milhão. E aqui, ó, 18 milhões, que é o Banrisul, se eu não me engano. Exatamente. Banrisul é o mais mal cap ainda, né? Se eu não me engano. Sim. Muito bom.
Então, por exemplo, o Banco da Amazônia está com um dividend yield alto, mas é um banco realmente grande? A gente pode ver isso pelo seu próprio patrimônio líquido, né? Então, ó, Sim, 3 bilhões, é isso aqui? Mais ou menos, né? sim, Vamos mais ou comparar com menos isso. um banquinho um pouquinho maior, César? Santander? Vamos ver? Santander, só um bocadinho maior, Olha aí, ó, 80 bilhões se eu não estiver 80. falando errado aqui, mas enfim. São várias coisas que tudo, na verdade, você pode comparar. Preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, EBITDA, ROI, ROIC e tudo mais. É um Gostei. site bem completo, né, Ala? Dá Sim, para passar algumas horas aqui só dá mesmo. brincando com isso e montando a sua carteira, né? Uhum, bem legal mesmo. Bem legal. E agora vamos passar para o nosso terceiro e último site. Vamos lá. Então, Ala, por último, vamos falar agora do investing.com. É um site, ele é um site de notícias, né? Você pode consultar notícias do mundo dos investimentos. Você pode pesquisar um pouquinho ali naquela primeira barra ali, você pode ver sobre os mercados, sobre carteiras, sobre criptomoedas, sobre notícias dos investimentos. Mas o que nos interessa, nesse site é a parte que está lá embaixo, né? Vamos descer um pouquinho o site. Vamos rolar um pouquinho. E eu tenho essa opção lá embaixo, que é filtro de ações, né? Ou procurar por ações. Eu posso procurar ações do Brasil ou de qualquer outro país, né? Eu uso esse site principalmente para pesquisar ações estrangeiras, mas vamos dar aqui um exemplo procurando ações do Brasil, certo? Certo. Duas coisas que eu acho bem interessante nesse site, César. Por exemplo, teve um dia que você comprou ações lá e no outro dia despencou. A bolsa caiu 10%. Lá no primeiro site do Fundos Explorer, no Fundamentos, você vai achar as informações. Você vai ver, mas tá tudo bem aqui né, com a ação que eu comprei. Por que ela caiu? E talvez aqui ele já te deu uma explicação. Ó, o mercado tá em baixa porque alguém falou alguma coisa, alguém especulou alguma Sim. coisa, aconteceu alguma coisa. Então é um site já para não só ter informações sobre as ações, mas também um panorama geral de notícias. E também envolve Sim. até criptomoedas ali, que é bem legal, né? E notícias, por exemplo, relacionadas com aquela ação específica. Esse site, Aí, através dele, você consegue, por exemplo, por exemplo, que a ação da Petrobras caiu, né? Então, uhum, você tem essa opção aqui nesse site de pesquisar notícias relacionadas com a Petrobras, especificamente. sim. Mas vamos mostrar mais alguns recursos aqui do site. Vamos ver a Petrobras, Alan? Pode ser? Pode, pode. Então, assim, semelhantemente ao Fundamentos, né? Ele vai dar ali a cotação, vou ter ali gráficos, né? Mostrando a evolução da ação ao longo do tempo, com o mês. Só que ele ainda é mais específico. Eu posso ver a evolução nos últimos 15 minutos, nos últimos 5 minutos. Isso para quem faz negociação diária na bolsa. Isso aí é muito importante, né? Que as pessoas compram e vendem, mas não é o assunto desse vídeo. Então, Alan, uma coisa que eu gosto bastante desse site é, por exemplo, eu utilizo quando eu estou estudando se eu coloco uma ação, uma empresa na minha carteira ou não. É ver como é que ela está financeiramente. Então, eu vou ali em finanças, né? Certo. Faço ali clique em finanças. Aí, por exemplo, eu consigo ver todo o histórico financeiro da Petrobras, consigo ver o balanço patrimonial, a demonstração de resultados, consigo ver se a empresa ela está dando lucro ou se ela está dando prejuízo, consigo esses gráficos, né, que nós estamos vendo aqui, ajudam bastante nessa análise, porque como o Alan falou lá até no início do vídeo, eu não devo colocar uma ação na minha carteira apenas pelos dividendos, Uhum. né? Não é recomendado. Eu tenho que ver, por exemplo, um conjunto da empresa. Eu tenho que ver se ela está bem financeiramente, se é uma empresa que está endividada, ou se é uma empresa que está dando lucro, porque os dividendos são coisas momentâneas, mas nós estamos falando aqui de um investimento a longo prazo. Então,
no momento que eu compro uma ação é como se fosse um casamento. Então eu tenho que saber onde é que eu estou me metendo. Então eu gosto de usar esse site para fazer essa análise financeira das empresas que eu costumo colocar na Ele é carteira. bem completinho, né? Você pode aqui colocar em anual, trimestral, demonstração, balanço, fluxo de caixa, indicadores, dividendos, tudo, tudo, tudo. Gráficos, Sim, notícias. dá para passar aqui uma tarde só brincando aqui na Petrobras. E para finalizar aqui, ó, nesse site, pessoal, ainda tem uma análise técnica que ele recomenda se você deve, se é um bom momento, na verdade, de vender ou comprar ações. Aqui no caso, ó, venda forte para quem faz day trade, enfim, ou swing trade também, né? Tem aqui a mesma análise durante 5 horas, diária, semanal. Então, ó. Semanal tá compra forte, né? Tá Uhum. recomendando o site, né? O site tá recomendando a partir da análise técnica, né? Que eles fazem com vários indicadores, que é venda forte e mensal também venda forte. Só apenas na hora e na análise de 5 minutos e de 5 horas que tá a indicar venda, né? Lembrando que é uma recomendação do site, não nossa. Se você quiser Com fazer, certeza. seguir por sua conta em risco. Mas dê uma estudada boa aqui que o site tem informações bem legais. Bem, esse foi o vídeo então. Se vocês gostaram desses sites ou se você tem alguma sugestão de outro site, escreve aí nos comentários, comenta o que você gostaria de ver e se inscreve aqui deixando seu like que você ajuda bastante a gente também. É isso aí, César. Valeu então, até o próximo vídeo. Valeu, Alan. Valeu, gente. Um abraço. Até Abraço. mais.